Oi pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos para a nossa 18ª aulinha do nosso curso de Química e o assunto será ácido e base. Para classificar os ácidos, usamos os seguintes critérios: número de hidrogênios ionizáveis. Quando o ácido tem um hidrogênio, ele é chamado de monoácido. Exemplo, o HCl. É biácido quando tem dois hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H2S. Triácido quando tem três hidrogênios. Exemplo, H3PO4. E é chamado de tetrácido quando tem quatro hidrogênios. Exemplo, H4P2O7. Número de elementos. Quando a fórmula do ácido tem dois elementos, nós chamamos de ácido binário. Exemplo, HCl. É um ácido ternário quando tem três elementos. Exemplo, HCN. E é chamado de ácido quaternário quando tem quatro elementos. Exemplo, HOCN. Presença ou não de oxigênio. Quando ele tem oxigênio na fórmula, é chamado de oxiácido. Exemplo, H2SO4. Quando não tem oxigênio, é chamado de hidrácido. Exemplo, H2S. Volatilidade. Os ácidos fixos são aqueles que têm alto ponto de ebulição. Exemplo, H2SO4. Os ácidos voláteis são aqueles que têm baixo ponto de ebulição. Exemplo, HCl. Grau de ionização. O grau de ionização é dado pela letra alfa, que é igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas adicionadas. O ácido forte tem alfa superior a 50%. Exemplo, o HCl. O ácido moderado tem alfa entre 5% e 50%. Exemplo, HF. E o ácido fraco tem alfa inferior a 5%. Exemplo, o HCN. Regra de Pauling. Nós aplicamos a regra de Pauling para os oxiácidos, aqueles que têm o oxigênio na fórmula. Então, a fórmula geral é HNXOM. Quando nós subtraímos M por N e o resultado é 3, é um ácido muito forte. Quando é 2, o ácido é forte. Quando é 1, o ácido é moderado. E quando é 0, o ácido é fraco. Exemplo, HNO3. O M vale 3, né? É o índice aqui do oxigênio. O N é igual a 1, o índice do hidrogênio. M menos N é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, o HNO3 é um ácido forte. Nomenclatura. Formado pela modificação do nome do ânion pelo do ácido. O ânion, quando termina em ato, o ácido termina em ico. Quando termina em eto, o ácido termina em hídrico. E quando o ânion termina em ito, o ácido termina em oso. Exemplos. Nós temos o Cl-, que é o ânion. O nome é cloreto. O ácido vai se chamar então ácido clorídrico. Temos o ânion SO4-. O nome é sulfato. Portanto, esse ácido se chamará ácido sulfúrico. Para classificar as bases, usamos os seguintes critérios: número de hidróxidos na fórmula. Monobase tem só um hidróxido. Exemplo, NaOH. A dibase tem dois hidróxidos. Exemplo, CaOH2. E a tribase tem três hidróxidos. Exemplo, AlOH3.
Solubilidade. Bases solúveis se dissolvem em água. Bases insolúveis não se dissolvem em água. Exemplos: os cátions da família 1A e o NH4OH são solúveis. O restante é pouco solúvel. Grau de dissociação iônica. Base forte, quando o alfa fica próximo de 100%. A base é fraca quando o alfa fica próximo de 0%. Exemplos: os cátions da família 1A e 2A são fortes. O restante é fraco. Nomenclatura. Nós chamamos as bases pelo hidróxido de e o nome do cátion. Exemplo: NaOH é o hidróxido de sódio, o nome do cátion Na, que é o sódio. KOH é o hidróxido de potássio. O hidróxido mais o nome do cátion, que é o potássio. Metais que formam cátions diferentes, usa-se numeral OSO para menor carga e ICO para maior carga. Exemplo: FeOH2 é o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. FeOH3 é o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Vamos agora fazer um exercício. O gás carbônico CO2 é absorvido por soluções básicas. Para isso, pode-se utilizar uma solução de... Então, analisando aqui as alternativas, não podemos usar o da letra A, porque ele não possui um óxido na fórmula, nem a letra B, que é um ácido, o famoso ácido sulfúrico. A letra C também é um ácido, é o ácido clorídrico. Nós podemos usar o da alternativa D, porque aqui tem um hidróxido. E o da letra E não podemos usar porque também não tem um hidróxido. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Tá ok? Até a próxima aula.